Fala aí, pessoal, eu sou o Eric Daldegan E eu sou o Felipe Guimarães. e esse é mais um episódio do Pode Vir Crente, que eu estou empreendendo. Filipão, Olha. mais um episódio e não vai mudar logo, vai mudar o que for, mas isso aí. essa chamada não vai mudar. Glória a Deus por isso, vambora. Não pode para chegar, já começar nessa energia. Essa energia, boa, Né? vamos pra cima. É sobre isso. A mesa hoje tá farta, hein, A irmão? mesa tá bonita, tá farta. Hoje a gente tem um episódio muito especial. Muito especial. Já comecei a aprender antes de começar o episódio. Então vamos compartilhar esse aprendizado? Vamos? Sim, vamos compartilhar um pouco Vamos disso compartilhar, hoje. mas vamos logo pro que interessa. Vamos começar hoje com um momento de gratidão. né? Exatamente. A gente sabe sempre que o bom. episódio não é feito sozinho, então a gente tem apoiadores, patrocinadores. Quero convidar aqui para o meu diretor. Coloca na tela, diretor, nosso primeiro apoiador de hoje, que é a Texis Soluções de Energia. É uma empresa de engenharia elétrica que trabalha para empresas que não podem parar. Então, se a sua empresa... Inclusive aqui no estúdio, o diretor está aqui sinalizando que aqui no estúdio, o estúdio não para. Glória a Deus, né, Glória a irmão? Deus, Glória a Deus, né? As gravações não são interrompidas, o prédio inteiro fica sem energia, mas o estúdio continua de pé. E a Texis, né, é a fornecedora oficial aqui do Estúdio Podcast. Então, Isso se a tua aí. empresa não pode parar, assim como o Estúdio Podcast, chama a equipe da Texis para te apoiar. Recomendo. Isso aí, É isso aí. recomendo. Obrigado, diretor. Vamos embora. E falando em apoiadores, né, inclusive do nosso diretor, né? Recomendo. Item Planta Odontologia Moderna, tudo É verdade. pra você, pra gente, a gente devolve a sua autoestima através do sorriso. Como é bom você chegar num ambiente, né, dando aquele belo sorriso. Eu sempre falo sobre os 5 benefícios do sorriso. Procura aí algum episódio que eu falo dos 5 benefícios do sorriso, mas basicamente deixa você como? Você é sempre bom chegar num ambiente, dar aquele sorriso. O sorriso abre portas. Você não tem uma segunda. Impressão, né? Não tem Você não tem uma segunda. Não Eu tem. falei isso ontem, esqueci, rapaz. Você Tá não tem a pesando. segunda oportunidade de causar uma boa primeira impressão. É isso. E nada melhor do que ter um belo sorriso. Verdade. Sou paciente, eu sou paciente, exatamente. Temos vários pacientes aqui. Então, se você precisa dar aquele up no seu visual, Item Planta Odontologia Moderna, uma clínica voltada para a reabilitação oral, tudo em lentes, facetas, implantes, próteses, tudo para devolver a sua autoestima e você, fazer o que precisa ser feito. Vamos para cima. É isso aí. Eu vou agradecer a Legacy School, Isso. unidade lá da região oceânica e a unidade de São Gonçalo. Isso. O Ivan e a Aline que caminham com a Exatamente. gente aqui, né? Agradecer aí o apoio deles e falar um pouquinho sobre... Não é só sobre vida acadêmica, não é isso? Olha... Eita, aprende rápido. Aprendo rápido. Então, a Legacy não é só sobre vida acadêmica, a Legacy é sobre um propósito maior. Então, não é só sobre colocar o teu filho para aprender, né, o cotidiano, né, da vida acadêmica, como matemática, português e atividades afins. É sobre o seu filho aprender sobre propósito de vida e sobre identidade em Deus. Então, se você quer ir além de só colocar o teu filho para aprender matemática e português, procure os nossos amigos, nossos apoiadores da Legacy, que certamente eles vão, né, caminhar junto com você. Eu acho que é sobre caminhada, né? Então não é só sobre educação, não é só sobre vida acadêmica, é sobre, de fato, uma caminhada e sobre propósito. Então, meu obrigado aqui à Legacy School. E falando em educação, né? Falando em educação, O episódio hoje é sobre de isso. educação continuada, Né? Sobre propósito. sobre propósito, é por isso que hoje nós estamos aqui. A gente tem um episódio muito especial sobre isso hoje. O Flávio, até o nosso diretor, falou uma palavra que eu gostei muito, é sobre legado, não, é muita tradição. É muita tradição. Eu era adolescente, quiçá criança, eu já via sobre isso, já ouvia sobre isso. Sempre que eu converso com alguém que já passou por lá, e tá só criando mistério aqui. Isso aí. Que passou por lá, sempre são histórias muito bacanas, muito bonitas. E hoje a gente vai ouvir e conhecer um pouquinho mais sobre Sobre isso. esse método. É um método? Podemos falar que é um método? Sim, com certeza. Então bota na tela aí, diretor. Então, sobre Kumon. Hoje a gente tem aqui a Bianca Xavier. Né? Prazer tá aqui com vocês. Vamos abordar esse assunto que eu tenho certeza que muitas pessoas já ouviram falar, Sim. mas não conhecem. Igual o Jó, né? Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas hoje eu te conheço. Como é que é? Antes eu ouvia só de te ouvir falar, mas hoje eu te conheço. Como é que é? Hoje nós vamos de fato conhecer. Exatamente, hoje nós sobre vamos o Kumon. conhecer sobre o Kumon. Na verdade já começou desde os bastidores, né? Já começou Foi. Hoje eu vou até falar pouco porque, né, tem professor na mesa, sabe como é que é. Aí é outra coisa, né?
né? Bianca, seja muito bem-vinda ao Obrigada. Pode Vir Crente. Obrigada. É um prazer ter você aqui com a gente, conhecer, como o Flávio falou, ter uma tradição aqui na mesa que é o comum. Então vamos começar com a clássica, né? Vamos. Com a pergunta clássica. Pergunta clássica. A primeira já. Tá preparada? Tô preparadíssima. Quem é Bianca Xavier? Olha aí. Profunda, né? Essa é simples, mas profunda, né? Então, Bianca Xavier é uma... Eu vou dizer pra vocês que é uma filha de Deus muito amada. Eu me sinto assim, muito amada. E atraída e transformada por Cristo. E apaixonada por educação. Esse é o meu grande chamado e acredito que o meu ministério, né? Olha aí. É cuidar de pessoas através da educação. Eu acho que essa sou eu. Excelente, Uau. excelente. Você saiu bem, hein? Não é? Não é? Respondeu rápido e certeiro, né? Eu sou objetiva. Muito bom, muito bom. É sobre isso, mas É sobre isso. E você já começou falando sobre educação e a palavra que ela usou foi que você, como é que é? Nasceu? Fala de novo, vamos lá. A Bianca, A Bianca é uma filha amada, ok, é atraída e transformada por Profundo. Cristo. transformada por Cristo. Onde você Isso estava aí. falando, agora acho que foi nos bastidores, não sei, que a educação na tua vida é muito mais do que um business, um negócio. Sim. Então, hoje a gente vai falar sobre comum, Sobre propósito. mas não é só sobre comum. Sim. É sobre algo muito maior que Deus colocou na tua vida. E a gente está até contando experiências aqui, né, nos bastidores, que a gente vai ouvir um pouquinho mais, né? E a gente quer conhecer hoje, não só sobre a Bianca, sobre essa filha amada, mas sobre o propósito que ela, né, que ela foi chamada e que ela já exerce aqui nessa terra, né? Vamos começar conhecendo um pouquinho do Kumon? Sim. Vamos. O que é o Kumon? Gente. Vamos lá. Hoje ele vai Ela desvendar o foi. mistério. Ela falou, você não ser direto, agora a gente vai direto ao ponto. Vamos. Kumon é um método de estudo que já existe há mais de 70 anos no mundo inteiro. Né? Ele foi criado lá no Japão por um professor de matemática que tinha assim, um objetivo de desenvolver mais o seu filho, mais o potencial do seu filho. Né? Então é um método muito carinhoso, porque começou de um pai para um filho. E o professor Toru Kumon, ele fazia exercícios simples de matemática, de cálculo simples, para o filho dele que tinha 8 anos de idade, o Takeshi. E aí ele elaborava esses exercícios e o menino fazia. E no dia seguinte ele corrigia essas tarefas e assim foi. Até que ele resolveu criar um programa de material didático para essa criança, né, para esse filho. Por que não desenvolver o meu filho com os conteúdos até o ensino médio? Por que não deixar ele ir adiante, né? Ele ir adiante. Então, por que limitar esse estudo dele, esse conhecimento? E então ele criou esse programa e o menino se desenvolveu muito, teve um sucesso enorme, criou-se a primeira franquia, né? No caso, a primeira unidade, não era uma franquia, era a primeira unidade do Kumon, lá no Japão. Isso. E daí o Kumon foi se expandindo. Hoje a gente está em mais de 62 países pelo mundo. Né? Aqui no Rio de Janeiro a gente tem mais de 150 unidades. Quando fazemos eventos no Brasil, são mais de 1000 unidades. Então, assim, é uma franquia realmente mundial e um método que é comprovado, né? E os resultados são brilhantes. Mas assim é um como nossos método alunos. de matemática. Então, não é um método só de matemática. Ele iniciou lá no Japão com a matemática. A origem foi a matemática. Mas depois criou-se a língua pátria, no caso lá, que é o japonês. Sim. E aí, cada país, quando foi implantado, foi se criando a sua língua pátria, né? Então, hoje a gente já tem a língua pátria no Brasil há mais de 40 anos. E temos também o curso de inglês, que é um curso também universal. Com o método comum. Com o método Kumon. E o curso de japonês, que não são para todas as franquias, né? Todas as franqueadas que têm esse curso. Por exemplo, aqui em Niterói a gente não tem ainda. A gente já teve uma unidade com japonês, mas agora a gente não tem no momento, né? Então hoje é matemática. Espero que Piratininga seja a primeira. Olha aí. Então hoje é matemática, português e inglês. Isso aí. A gente trabalha com as 3 disciplinas, com as 3 matérias na nossa unidade. É interessante, né, gente, ter começado o business com um pai para um filho, né? O Minecraft, aquele jogo, também foi da mesma forma. Então, estão surgindo vários business com
a questão propósito da demanda com o filho ou com alguém da família e o negócio acaba tornando uma proporção E a Bianca, imensa. contando a história aí do... Como é que era o nome dele? Toru Kumon. Toru Kumon. Kumon é um sobrenome, né? É o sobrenome. Contando um pouquinho da história dele, me ocorreu, quando você falou a parte do filho, me ocorreu algo sobre... Quando você falou assim, não, é um estudo muito carinhoso. E aí me ocorreu algo assim, muito interessante. Me veio aqui um site, enfim... sobre... A gente começou falando de educação aqui, né? A gente tem um parceiro que é a Legacy. E aí eu ouvi você falando sobre Kumon agora, eu percebi duas coisas aqui. Eu queria puxar isso de você, que a gente estava falando dos bastidores aqui de propósito. Primeiro sobre... a gente às vezes olha tudo muito como escola, né? É uma escola. E aí fala de escola, uma escola é concorrente, né? Uma da outra. E na verdade a gente já vê de cara que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Elas se conectam de uma forma muito interessante. Sim. Né? Meu filho, eventualmente, ele pode estudar numa escola como Legacy, qualquer outro, e ter... Né, participar, e como é que vocês chamam? Estudar, participar, fazer parte do Kumon, como é que vocês chamam isso? Então, o Kumon, ele é um curso. É um curso. Né? Então, assim, ele é um curso onde você vai estar agregando a escola. Legal. Então, assim, a gente tem muitas escolas parceiras, inclusive a Legacy é uma grande parceira Olha, nossa, que legal. né? Ali na região oceânica. Não só a Legacy, tem outras escolas, mas a Legacy é uma super parceira. A gente faz divulgações, né? Eles têm desconto na nossa unidade. Legal. Então, o que eu considero? Eu considero que o Kumon, ele agrega o aluno, né, na escola. Ele só faz com que esse aluno se desenvolva ainda mais. Legal. Ele potencializa as habilidades que esse aluno já tem e resolve defasagens Boa. que às vezes ele traz com ele. Então, às vezes, o aluno entrou um na método escola... complementar, Exatamente. auxiliar da escola. Exatamente. Então, por exemplo, o aluno está no 6º ano, está tendo dificuldade nas frações de matemática, não está conseguindo entender aquele conteúdo, não está dando certo. Aí a mãe vai e coloca num professor particular. Perfeito, eu adoro os professores particulares, né? Também já dei aula particular, acho muito legal. Porém, não vai resolver o problema daquele aluno. Que é o mesmo método que está Na sendo verdade, ele tem pode ser que ele tenha uma defasagem lá atrás. Então, o que o Kumon faz? O Kumon vai lá atrás, resgata com esse aluno tudo aquilo que ele precisa para poder fazer dominar aquele conteúdo. Aquela área que Né? De repente, é só questão de aprender uma tabuada, de melhorar na matemática mesmo, ou se sentir mais seguro. Vai na raiz ou do de problema. repente ele odeia matemática porque Sim. ele traumatizou. Então, vai na raiz ali, né? Então, a gente vai ter que trabalhar com esse aluno de acordo com a dificuldade dele. Então, ele é um método individual. Isso que eu ia perguntar, é mais individualizado. Ele é ali. completamente individual. A gente não tem aulas com turmas, né? Aulas expositivas. Não tem aula. De desenvolver quadro, material, nada disso. A gente tem um material próprio, que é autoinstrutivo, que a gente vai trabalhar com esses alunos. A gente tem no papel e tem também no tablet, né? Que é uma revolução agora, que é o nosso Kumon Connect, que faz muito sucesso com os alunos, está fazendo muito sucesso, e os alunos estão desenvolvendo cada vez mais. Né? E através de um teste que a gente faz diagnóstico, quando o aluno chega, o aluno faz uma avaliação com a gente, para eu conseguir entender como esse aluno está, quais são as dificuldades que ele tem, quais habilidades que ele já tem, e a partir daí a gente cria um programa de estudo individual para ele. Você falou que é um curso, né? Sim. Quanto tempo de duração tem esse curso? Varia de acordo com o aluno? Exatamente, depende do aluno. Cada aluno estuda no seu próprio ritmo. Então, tem alunos que concluem em 2 anos, em 3 anos, em 4 anos, em 7. Ela me falou algo interessante nos bastidores. Ela contou que... Ela falou que tem jovens, pessoas que, fazendo o Kumon, chegam a adiantar. Ultrapassam o conteúdo da escola. Por exemplo, estão no 6º ano, mas já estão com conteúdo de 7º, 8º. Então, Já entram ajuda voando, bastante, Como né? você falou, que está potencializando Exatamente. aquela... A gente não vai limitar aquele Sim, aluno sim. no conteúdo da escola A dele. fortaleza dele, né? O ponto Por forte exemplo, o dele. aluno está no 7º ano. O aluno chegou no Kumon, ele não sabia tabuada, ele tinha muita dificuldade na tabuada, ele precisava resgatar isso. Então, a gente começou lá embaixo com ele, criando essa base, estruturando todo esse conteúdo matemático de cálculo, né? Mental que ele precisa sim, ainda colocar em formar, prática, né? para depois a gente atingir o conteúdo do 7º ano propriamente. E depois que a gente atinge o 7º ano, parou com ele? Não. A gente dá a possibilidade dele estudar conteúdos acima. Então, ele vai pro 8º, vai pro 9º. Você não Então, trava ele ele. aprende a estudar. Ele aprende a buscar
esse aprendizado, né? Ele se torna autodidata. A gente não vai só focar no conteúdo propriamente dito, a gente vai focar também na questão da concentração dele. Então, ele vai melhorar a concentração, ele vai aumentar o tempo dele de concentração, né? Porque Muito não legal. se trata só do aluno saber fazer. Às vezes ele sabe fazer muitas coisas, mas ele precisa ser mais concentrado, ele precisa ter mais agilidade, fazer rápido, como a gente estava conversando, né? Fazer as atividades com Sem agilidade. contar nos dedos, né? Sem contar nos dedos. Então a pessoa fala, o que é cálculo mental? Cálculo mental é exatamente isso, você fazer as 4 operações sem precisar ficar contando no dedo, ou fazendo a tabuada 2, 4, 6, 8, 10. Não, precisa. Então, se você já internalizou aquela tabuada, você vai responder de bate-pronto, né? E Isso é quanto treinável, tempo normalmente é o quê? Uma vez por semana, 2 vezes por semana? Então, Qual é são 2 o aulas período? semanais. 2 aulas semanais. Elas podem ser presencial, eu também tenho um modelo híbrido, que é uma aula presencial, uma aula online, tem poucos, mas eu tenho alguns alunos assim. E também tenho um modelo totalmente online, que ele precisaria ter o tablet para fazer no Sim. aplicativo, porque aí é bem mais fácil no Kumon Connect a gente acompanhar nesse online, tá? Então a gente tem essas 3 modalidades. Sendo que assim, 99% da minha unidade hoje está no presencial, né? Presencial. Eu tenho alguns aluninhos lá em Portugal, tenho alguns aluninhos longe, mas Top. fazendo no Kumon Connect, mas a maioria está no presencial mesmo, 2 vezes por semana. E a maioria dos alunos matemática, inglês ou português? A maioria dos alunos são multi, fazem 2 disciplinas. Olha. A maioria faz português e matemática, ou faz matemática e inglês, ou faz inglês e português. Mas eu tenho alunos também que fazem uma disciplina, né? Ou fazem só inglês. Mas o mais comum é matemática? As pessoas têm mais dificuldade em matemática? Então, hoje eu tenho 100 alunos de matemática matriculados, só de matemática, né? Que fazem matemática. A minha unidade está com em torno de 195 alunos. Então, eu tenho, vou dizer que uns 60 e pouco em português e uns 30 e poucos em inglês, para você ter uma noção da proporção, né? Mas a matemática sempre é a maior. Sim, é mais desafiador, né? Isso, as crianças têm mais dificuldade, as crianças às vezes bloqueiam nessa questão da matemática. Eu não vou bem em matemática, eu não gosto de matemática. O não gosto acontece muito. né? Não gosta, né? Eu adorava. E minha filha também adora, graças Mas a acho Deus. que não gosta porque não aprendeu vai direito. bem, porque não vai bem. Tudo que aprendeu. você não vai muito bem, você Verdade. diz que não gosta, entendeu? Você mais prefere fácil. Você descartar. trava porque não gostou. Exatamente. Mas aqui, Bianca, como que começou isso? Fala a tua formação nessa área, pedagogo, enfim, o professor. Como é que Kumon surgiu na tua Como é que vida? o Você chegou Kumon até aí? o Kumon. Quantos anos tem isso? Conta pra gente aí. Então, eu tenho 12 anos de franqueada, né, no Olha, legal. Kumon. E A tua unidade lá em região oceânica, né? isso, a minha unidade Já é tem Piratirina. 12 anos. Não, eu tenho 12 anos de orientadora. Eu iniciei a minha jornada no Kumon numa unidade lá em Alcântara, onde eu tenho muitas histórias de Alcântara. Mas eu você conhece comecei lá. Alcântara? Alcântara. Alcântara é outro mundo, irmão. É verdade, é verdade. Alcântara deveria ser uma cidade, assim, uma cidade, um município, né? Deveria ser um Eu já vi município. até uma camisa Alcântara, meu país. Alcântara é maravilhoso. Joga no Google aí pra tu saber o que é Alcântara. Então, eu assim, tive muita. Eu fui muito feliz em Alcântara, tá? Eu fui muito feliz lá. Então, essa minha jornada começou em Alcântara. Eu fui presenteada com essa unidade lá. E eu fiquei lá durante 8 anos. Pós-pandemia, né? Acho que em 2021 eu vim para a região oceânica. Ah, legal. Eu recebi de Deus esse desafio da região oceânica. E a minha unidade lá em Alcântara, eu fiquei 8 anos, passei para minha nora e meu filho, né? E eles Mas tocam. você pegou como coordenadora mesmo? Como orientadora. Orientadora. A gente chama de orientadora, né? tá. A gestora da unidade. Gestora. Então, assim, eu fui empreender com o Kumon, abri a minha franquia. Então, os franqueados são chamados de orientadores. Então, mas antes disso, você não conhecia... A área de educação? Não, eu era professora. Tá. A minha formação eu sou licenciada em letras, Sim. português e espanhol, fiz, né? Uhum. E Exercia. esse foi a minha exercia como professora. Ok. E aí, o que aconteceu? Eu é que resolvi você- matricular os meus filhos no Kumon. Eu conheci sim, através dos isso meus, que- é isso que a dos gente meus quer saber, amores. Eu tenho 3 filhos adultos, né? Um de 26, um de 24 e uma menina de 22. E os meus filhos... Na época eram adolescentes. Na época eram adolescentes, eu resolvi matricular no inglês, porque eles ainda não faziam inglês. E o meu marido não curtia os cursos tradicionais de turma. Meu marido fala inglês, tem um inglês fluente, eu também fiz inglês, mas assim, a gente ficava muito na dúvida em qual curso matricular.
Foi então que a gente optou pelo Kumon por ser um estudo individual. E a gente achou que eles fossem legal ter isso, esse porque a gente resultado. sempre pensa assim, vou botar no inglês num curso de inglês. Mas nunca... É uma ideia que eu nunca tive. Mas E ele... acaba virando um no meio da aconteceu multidão, com né? você ali, um atendimento mais personalizado, né? Sim, Individualizado. Sim, Aí e o que começou encantou foi que ele, quando fez a visita na unidade, a orientadora estava fazendo a checagem oral que a gente faz, né, com o aluno estava lendo um texto, e ele achou o inglês da menina Maravilhoso. brilhante, então ele ficou encantado com aquilo. Ele Olha. falou, não, esse curso eu quero para meus filhos. Eu falei, mas você conhece Kumon? Você matriculando Kumon, tem certeza? Ele, não, eu quero Kumon. Então assim, a decisão foi dele, né, a decisão legal. foi dele de partir para o Kumon. E aí eu matriculei as crianças, só que eu trabalhava numa escola onde eu teve vários problemas com o horário, e os meninos já estavam fazendo Kumon há 3, 4 meses, estavam indo muito bem, estavam gostando. Aí eu matriculei a pequena na matemática, porque disse que odiava matemática, começou com aquela crise, né, que a criança às vezes tem. Não estava conseguindo fazer, contando muito nos dedinhos. Coloquei ela na matemática, que era menor, e os meninos no inglês. Só que aí eu tive problemas com a escola de horário, enfim. E aí eu resolvi tirar. Falei, olha, eu não tô conseguindo mais trazer. A unidade era longe da minha casa. Eu morava no Paraíso e a unidade era no centro, né? Não existia a unidade do Paraíso, que agora já tem uma unidade lá no Paraíso. Mas não tinha. E aí eu resolvi, falei, caramba, eu vou ter que tirar do Kumon, infelizmente. E aí fui pro site começar a pesquisar se eu, como professora, não poderia fazer online com os meus filhos. Olha. De repente, à distância, alguma coisa assim, né? Algum recurso, porque eu não queria tirar, eu gostei muito. Sim. Né? Puxa vida, que legal. E aí eu fiquei assim, quando eu comecei a buscar e liguei para a franquia, eu tive a proposta de participar de uma reunião de empreendedor, né? Sim. De entender qual era a proposta da franquia. E aí eu conversei com meu marido e falei, cara, você acha que vale a pena? Eu sempre tive um sonho de ter uma escola, mas um curso eu nunca pensei. Vamos assistir, vamos ouvir. E aí, dali eu nunca mais saí. Eu me encantei e abri minha unidade. Você não entendia antes. Não, quer dizer, eu até era profissional liberal, eu trabalhava como fotógrafa, eu trabalhava em outra área. Fotógrafa? Era professora de inglês, espanhol e fotógrafo. E fotógrafo. Não, porque assim, eu estava dentro de escola, né? Eu trabalhava dentro de escola. E eu fotografava escolas, eu fotografava crianças, depois abri um estúdio. Eu tentei com algumas coisas, né? Mas não era aquilo que Deus tinha para mim. Sim. E aí, era um hobby, na verdade. A fotografia é um hobby para mim até hoje. Não era Mas um aí- business, né? Não era algo que você Não, tocava como- não. Era fazer 0800 para todo mundo, né? Então, Não era business. Bianca. Não era business. não era, Bianca, você definitivamente. considera que o empreender te encontrou? Ou você exatamente. encontrou o empreender? Eu acho que o empreender me encontrou. O empreender me encontrou. Eu não estava buscando isso, né? Eu estava feliz como professora, eu tinha essa vocação, eu sempre me senti vocacionada para isso. Legal. Mas, Não tava procurando, né? Não, Olha só que surgiu legal na que você minha falou. vida. Assim como lá com o Kumon começou para desenvolver os filhos, né? O Foi o filho. caso dela também. O seu Acho caso que falou assim, a cara, eu história gostei se muito repetiu. disso, mas eu não tô conseguindo, eu preciso continuar, mas de alguma forma. E aí fez você despertar e você foi atrás. Mas por Exatamente. conta dos seus filhos. Exatamente. Os meus filhos foram o meu grande Incentivador. incentivo. Até porque eu tive o benefício dos meus 3 filhos estudarem as 3 matérias. Então, olha só que bacana. Eu, como professora, eu não ia conseguir pagar. Né? Sim, mas você já como a gestora da Isso, unidade. eles estudaram, né? aham. Eles tinham bolsa, então assim, eles estudaram no Kumon, fizeram as 3 disciplinas, que são concluintes, né? Então, pra mim foi assim um divisor de águas, tanto é que os meus filhos hoje, os 3 passaram para universidade pública. Os 3 fizeram universidade pública, Olha aí. carreiras promissoras, né? Enfim, passaram no primeiro Enem, o meu filho passou no segundo, né? Mas os outros 2 passaram no primeiro. Muito bom, muito bom. Então, assim, eu vi que teve um resultado muito positivo na vida deles. Como foi, assim, maravilhoso pra minha família. Mas aí você disse que participou dessa reunião e aí você abriu. Foi nessa que eles estudavam ou foi uma nova? Então, eu abri em Alcântara. Aí eles estudavam no centro de São Gonçalo. Ah, tá. Aí eu abri em Alcântara. Na verdade, eu ia abrir uma no Paraíso, onde eu Sim, morava. sim. Porém, eu recebi. Aí é Deus agindo. Olha aí. Vem nosso pai, assim, e entra com força total, né? E eu recebi uma ligação da minha gerente na época. E ela falou assim: Bianca, a gente tem uma proposta para você. Eu sei que a sua unidade está pronta, né? Que a gente estava construindo. Na verdade, meu pai estava construindo no imóvel que ele tinha uma unidade para no mim. Paraíso. No Paraíso. Uma unidade para mim.
Só que ela falou, olha, essa unidade lá em Alcântara, ela tá fechando, né? O orientador teve alguns problemas, ele tá fechando, e a gente quer alguém para substituição. E você hoje é a orientadora que está pronta, que já está treinada, que já está aprovada, né? Porque a gente tem um treinamento, não é só querer abrir a franquia. Sim, sim. Tem todo um treinamento, tem todo um processo de seleção para ver se você é aprovado. E aí você está pronta para abrir. E aí essa oportunidade, lá eles têm em torno de 160 alunos. Gente, Eu falei, o quê? Já começaram com 160 Ah, alunos? não, mas eu não sou capaz, não. Eu fico Olha. aquela coisa na cabeça. Eu falei, não, Deus, não tem como eu entrar agora e já pegar 160 alunos, não tem condições. E ainda fiquei muito resistente. Falei, não, e meu pai também está construindo lá o lugar com todo carinho para mim e tal. Eu falei, não, eu vou começar aqui e tal, perto de casa. Olha que legal, você já tinha começado, né? Quantas vezes a gente começa um projeto e no meio do caminho surge outra oportunidade, você, pô, mas eu já comecei, já investi energia aqui, né? E você Já tava tudo fica se movimentando, relutante. Será ali. que é isso, né? Será que não? Não, mas aí Deus dá os sinais. Então, mas é sobre isso que a gente tá falando aqui, né? Quantas vezes você já recebeu, já começou um projeto, que, pô, começou já a fazer obra, você já tá investindo, já tá gastando. Sim. E aí, do nada, Ainda tinha um envolvimento emocional, porque era o investimento Sim, do meu do pai. seu pai. Aí tu assim, Que- não, mas apareceu aqui, então, pai. Apareceu um negócio aqui, e aí como Não deu tempo de eu isso? falar. Não deu tempo de eu Conta aí, falar conta pra aí. ele. Não Como é deu que tempo foi de eu isso? falar pra ele. Talvez ele escute, né? E aí ele Agora, entenda. 12 porque na anos hora- depois ele vai entender. Porque na época ele ficou com muita raiva de mim. Vocês vão entender Caramba. por quê. A gente acabou ficando... A gente rompeu, assim, durante uns 2 anos, eu e meu pai, por conta disso. Olha aí. Foi bem difícil, porque eu tive que fazer uma escolha. Sim. E aí eu cheguei lá na obra e eu já estava orando com meu marido sobre a proposta dessa gerente. E aí quando eu cheguei lá na obra, o pedreiro debandou, sumiu, desapareceu, o pintor também desapareceu. E aí tudo estava dando errado. E aí quando eu cheguei, eu falei, pô pai, a gente vai fazer uma obra aqui, vamos tentar fazer uma coisa diferente, porque a gente não precisa do pedreiro, vamos tentar fazer um rebaixamento, vamos tentar fazer não sei o quê. Aí meu pai olhou do nada pra mim e falou assim, olha só, você não vai fazer nada disso, porque isso aqui é meu e tem que fazer tudo do meu jeito. E você não vai fazer isso, eu não vou deixar você fazer isso. Eu falei, não pai, mas eu tenho tempo, eu tenho um prazo para inaugurar. Pra inaugurar, sim. Porque eu tô com um contrato com a franquia. Aí ele falou, não quero saber, vai ser tudo do meu jeito. Aí Eita. Deus começou a falar no meu coração, olha Não só. tá em paz. Já travou ali Deus não na tá. hora. Aí eu já comecei a perceber os sinais. Eu Sim, falei, sim. cara, isso não vai dar certo. Porque, imagina, eu tô alugando um imóvel com ele, na verdade eu ia Sim, pagar um aluguel, já sim, tinha um sim. contrato, tudo. Mas era meu pai, então assim... Não ia chocar, né? E aí não ia dar envolvimento, né? certo, porque ele ia chegar lá e ia falar que as coisas tinham que ser do jeito dele. E assim, eu não. tenho uma franquia, Sim, então eu não ia ter autonomia. Não E existe aí Deus já isso. estava sinalizando isso pra mim. Enfim, eu falei, não, eu vou pintar a parede, eu vou fazer isso. Ele falou, você não vai fazer nada. Quando ele começou a falar isso, eu falei pro meu marido, vamos embora então. Vamos continuar nossa oração, que Deus já falou comigo aqui. Entendeu? Esse negócio. E aí a gente foi embora, a gente orou. E aí o Senhor confirmou, falou, olha, não é lá que eu quero vocês. Eu quero que você aceite o desafio de ir para Alcântara. Eu falei, mas para Alcântara? Eu só vai me mandar para Alcântara, de verdade. Eu querendo uma unidade nova. E aí eu comecei a pesquisar, antes de dar a resposta para ela, os lugares lá em Quanto tempo você Alcântara. levou pra dar essa resposta? Ah, foi coisa de uma semana. Porque eu tinha um prazo e eu tinha que abrir final de março. Então, Foi corrido. aí eu corri para Alcântara e eu tinha um amigo, eu tenho né, um casal de amigos que é o Luiz e a Lohane, que trabalhavam lá eles tinham uma ótica. E eu falei para eles, gente, me ajuda, pelo amor de Deus, porque eu não conheço Alcântara, eu preciso encontrar um imóvel em Alcântara com mais ou menos em torno de 100 metros quadrados. Não era o mesmo lugar, não? Não. Tava fechando, tu não pegou a unidade já pronta, não? Não, eu Era tinha só que um abrir bairro. uma outra unidade, num outro lugar. Eu só ia receber os alunos. Entendi. E aí o Mais desafio... desafiador ainda. E aí o desafio Tá que eu tinha que maluco? encontrar pra ontem um imóvel que tivesse assim, que fosse aceito pela O padrão franquia, da franquia. no padrão da franquia, Sim, com aquela sim. metragem e tal, Aham. porque a sala era pequena, eles queriam um imóvel de beira de rua, que tivesse placa. Eu falei, Vários pré-requisitos. Senhor, como eu vou fazer isso? E aí eu Como é que comecei, você né, achou? com aquela loucura. E eu pedi pro Luiz e a Lohane me ajudarem e tal. E aí eles falaram assim, pô, Bianca, saiu um plano de saúde, um grupo de... Uma corretora, É né? uma Empresa. corretora de Tá. plano de saúde que saiu do nosso corredor.
E a sala é gigante, você não quer lá ver? Cara, Eu falei, perfeito, vou Olha lá os detalhes amanhã. aí, Aí corri né? lá Caraca. e falei, é agora. Aí quando eu vi a sala, eu falei, pô, vou aceitar. Vou aceitar porque eu vou fechar essa sala. E aí eu falei sim pra franquia, falei que eu queria a unidade de Alcântara. Muitos desafios, né, irmão? Aceitei o desafio. Aí piorou. Correria. Aí piorou. Pra melhorar, Piorou sempre vai o piorar. desafio. Antes de melhorar, Nunca melhora antes de vai Piorou o desafio, né? Vai. Piorou o desafio. Quando eu cheguei lá, eu já tinha pago tudo da franquia, já tinha comprado os móveis, tudo, porque eu ia abrir lá em Sim, Alcântara, em Paraíso. né? Já tava tudo comprado, Até tudo o certo. nome, Paraíso. Olha isso. Tudo pra destoar, ó. Tudo pra... Poxa, eu tava sonhando com a minha unidade no Paraíso, né? E Deus unidade desconstruiu no Paraíso? tudo. Deus desconstruiu tudo da minha vida. Falou, não, quero você lá em Alcântara. E aí... tu quer morar no Paraíso, mas não é nessa Tem que fase, ser- não é nessa vida aqui não. Não é tu morar no Alcântara. Vai pra Alcântara, que Alcântara é É a terra que você vai aprender. Mas você tinha o capital pra isso tudo? Você... Não tinha dinheiro nenhum, gente. Aí, o que aconteceu? Escuta bem. Cheguei lá nessa sala. Essa sala foi, assim, uma prova de fé. E aí eu falo pra vocês que eu comecei a empreender através da minha fé. Porque até então você tá... É o primeiro negócio. Primeiro business. Primeiro negócio. E aí eu cheguei lá em Alcântara, eu conversei com o cara que tava nessa loja de plano de saúde lá, né, essa empresa, e falei, olha, eu quero alugar essa sala. Ele, não, mas essa sala eu tô saindo, mas eu quero vender as minhas coisas, eu só vou sair se eu vender. Eu falei, beleza, quanto vendendo você quer? vendendo ponto. Não, ele queria vender tudo que tava dentro da sim, sala, sim, né? Ar-condicionado, mas as coisas todas instaladas, as mesas e tal, cadeiras, tudo. E ele queria vender por 30 mil. Aí eu, oi? 30 mil? Aí ele falou, eu quero vender por 30 mil, só saio dessa sala se você me der 30 mil. Cara. E você pode ficar com tudo. Eu falei, cara, mas isso não me interessa, porque eu já tenho os móveis da minha franquia, só quero ar-condicionado. Não, mas pra sair tem que ser assim, senão nada feito. Eu falei, Deus, como é que eu vou tirar esse homem dali? Resolve isso aí, Deus. Resolve isso aí. Resolve isso. Resolve esse meu aí. Resolve isso, porque eu preciso dessa sala. Você precisava pra ontem, né? E ele não queria sair e o administrador falou pra mim, olha, ele é muito difícil de negociação, tá? Ele não vai abrir mão, não. Ele quer os 30 mil, se você não der 30 mil, ele não vai sair. Aí eu falei, Deus... o senhor mandou eu vir para Alcântara, o senhor me direcionou nessa sala, o Kumon já aprovou essa sala, eu já mandei foto pro Kumon, o Kumon já tinha aprovado, eu falei, tu tá entendendo, eu tinha que ter aquela sala, eu tinha que sair. Eu falei, Deus, o que eu faço? Aí, bota o nome dele na intercessão. Oh, Deus! E aí eu comecei a interceder, mas, cara... Na oração da madrugada. Ele era Na o coração oração do da faraó. madrugada. Ele tava com o coração igual do Olha aí, faraó. ó. Ele não abria a mão de jeito nenhum. Eu falava e não abria. E aí eu falei, cara, eu vou desistir, porque já tem uma semana esse cara não quer negociar comigo. Eu vou começar a procurar outros lugares. O Rony me ajuda. Aí a gente foi pra Alcântara correndo e o Kumon falava, olha só, eu tenho até semana que vem pra você abrir. Eu falei, Jesus, eu não tenho lugar. E eu começava a ver todos os imóveis, tinha muita obra pra fazer. Nessa hora, aí eu irmão. falei, Deus, prazo, eu vou né, desistir. pra inaugurar. Aí eu falava, Deus, eu vou desistir. Aí o Senhor falava pra mim, não desiste, bora, Seja bora forte lá. e corajoso, Seja forte e Josué. corajosa. Vambora. Aí eu sei que no final do dia eu já tava assim, arrasada, super cansada. Foi uma segunda-feira, eu tava muito cansada. Não, foi uma segunda-feira, eu tava muito cansada. E aí Deus falou assim comigo... aí eu subi as escadas do prédio, e aí eu encontrei com o administrador do prédio, e eu falei, seu fulano, eu tô assim, já desistindo da sala, porque ele não quer. Aí ele falou assim, não desiste. Ele lembra que ele falou assim, olhando pra mim, ele até faleceu na época da pandemia, ele falou assim, olha, não desiste, faz uma contraproposta pra ele. Eu falei, contraproposta? Mas aí eu pensando, mas fazer contraproposta que eu não tenho dinheiro, né? Vou fazer que contraproposta que eu vou fazer pra ele? Aí já é outra coisa. Aí já é uma outra coisa, eu já gastei tudo que eu tinha, toda a reserva minha do meu marido tinha ido ali. E aí eu falei, cara, que contraproposta? Eu não posso nem pedir pro meu pai, porque eu, né? Já Saindo tinha de lá, já tinha não isso, tinha nem né? como Meu pedir pro meu Deus pai. do céu. Aí eu falei, cara, Já tava fora da meu pai tá fora da história, já cortei com meu pai, agora eu não posso voltar pro bairro. Eu não sei mais o que eu faço, Senhor, e agora? Agora é contigo. Aí eu fui pra casa e orei. Eu lembro que eu dobrei meu joelho, eu tinha o costume de me trancar no quarto, né? Aí tranquei o quarto, orei e falei, Deus. E aí o Senhor falou assim pra mim, aquela voz mansa e suave, né, que a gente ouve no nosso coração, liga pra ele e oferece 15 mil. Oferece 15 mil que ele vai aceitar. Aí eu falei, 15 mil?
mas eu não tenho 15 mil. mas oferece. Eu falei, beleza, tá bom. Eu vou obedecer. Só mandou, eu vou fazer. Peguei o telefone e falei, fulano, que é Bianca e tal. Poxa, eu tô lutando para encontrar um lugar em Alcântara, não encontrei ainda, mas eu queria te fazer uma contraproposta. Pô, sua sala tá fechada ainda. Eu te dou 15 mil, você não sai de lá não, tira suas coisas. Eu também não vou precisar de tudo, você vai levar várias coisas, porque eu não vou precisar de todos os móveis. A gente faz um contratinho, eu coloco ali tudo que eu vou querer e tá tudo certo. 15 mil? Mas 15 mil na mão? Eu falei, 15 mil na mão. sem dinheiro. Aí eu ando. Tudo bem. Aí ele foi, isso há 12 anos atrás, 15 mil era dinheiro, né? Bastante dinheiro. Aí ele falou assim, então faz o seguinte. É aquela hora que você não sabe se você prefere que ele aceite ou não, né? Se ele aceitar aqui. Pô, mas ela mandou. Mas se ele não aceitar, qual o plano B? Mas eu não sei, o que é melhor. Não, mas eu já sabia que ele ia aceitar, gente. Eu já tinha certeza que ele ia aceitar. Eu falei, não, ele vai aceitar. Se Deus mandou eu falar, ele ia aceitar. Sim. Aí esse era o sinal. E aí ele falou, peraí, eu vou conversar com a minha esposa aqui, daqui a meia hora eu te ligo. Pô, deu 10 minutos, ele ligou pra mim. Bianca, aí ó, fechado. Vamos fazer o seguinte, quarta-feira você tá lá? Isso era uma segunda noite. Quarta-feira você tá lá? Porque aí a gente já fecha logo, amanhã eu já vou tirar algumas coisas e tal. Quarta-feira a gente já fecha. Eu falei, beleza, quarta-feira eu tô lá. Tenho 24 horas pra arrumar o dinheiro. Aí eu falei, Deus, agora é contigo, né? Aí tudo bem, fiquei toda feliz, tal. Aí fui fazer minha janta, não sei o que, lá, passou. Aí meu marido chegou, falei, Charles, tem uma notícia pra te dar. Agora é a hora da verdade. Fechei a sala. Aí ele, foi mesmo? Como assim? Ele saiu? Aí eu falei, não, ofereci 15 mil pra ele. Aí ele, 15 mil? Pô, mas a gente não tem 15 mil. Aí eu falei, eu sei. Mas Deus falou comigo. Deus falou comigo pra eu falar isso com ele. Aí ele, não, olha só, você tá pirando. Não, o homem sempre tá doida. Tá doida. Aí eu falei, realmente, senhor, eu acho que eu tô meio doida mesmo. Mas assim, o senhor falou, eu tô obedecendo. Aí, enfim, passamos o dia seguinte, eu orei e tal, e nada de acontecer de vir 15 mil. De entender, né, de onde viria isso. Não, e eu não sabia, gente. De verdade, eu não sabia. Eu só tava confiando naquilo que o senhor me direcionou. E eu precisava daquela sala. A sala já tinha as coisas que eu precisava. Tudo Tudo pronto, como eu já tinha aceitado. Tinha que ser aquela. E eu falei, Deus, se o senhor quer que realmente o Kumon seja meu e que eu fique lá em Alcântara, o senhor vai providenciar tudo, eu tenho certeza. Eu tô te obedecendo. E aí, quando foi na quarta-feira... Aí, na terça-feira, eu providenciei o fiador, providenciei toda a documentação, fiz tudo na fé. Aí, levei tudo pro administrador da sala. Ele falou, pô, já fechou? Eu falei, fechei, tá tudo certo. Tá aqui a documentação para alugar a sala, tal. Ele vai fechar comigo amanhã. Tá bom, foi embora. Quando chegou na quarta-feira de manhã, faltou um documento, eu tive que ir lá levar. Isso eram 9 horas da manhã. Aí levei o documento, deixei com o rapaz e voltei para casa. Eu tinha que estar encontrando com ele na sala 11 horas da manhã. Caraca. Eu marquei 11 horas na quarta-feira. E aí eu tava indo para casa no carro, eu lembro direitinho. Eu tava em frente ao Guanabara ali naquela via ali de trás do Alcântara, né? Sim. Vila Maricá. Avenida Maricá. Em frente ao Guanabara, ele me ligou, Bianca, fulano, você vai estar lá 11 horas, né, com dinheiro e tal, não sei o que. Eu falei, beleza, vou lá encontrar com você. Aí meu marido, agora eu quero ver. Aí meu marido, agora eu quero ver o que você vai fazer. Aí agora você vai se virar. Eu falei, cara, o que eu vou fazer agora? Aí eu comecei a chorar, gente, não aguentei. Mulher chora, né? Mulher fica nervosa e chora. Aí comecei a chorar, falei, Deus, o que eu vou fazer? Aí o senhor falou comigo, isso aqui. Eu falei, Senhor, e agora? E aí meu marido, agora você chora, você é sério, Bi, você não se brinca com essas coisas, não sei o quê. E ele brigando comigo. Agora você pergunta pra Deus aonde que você vai arrumar esses 15 mil. Porque eu não tenho mais 15 mil. E ele brigando comigo. Eu cheguei em casa, parei o carro, falei, Deus, o senhor falou comigo. Eu ouvi o senhor falar comigo. Eu tô tomando bronca à toa. Eu tenho certeza que o senhor vai me dar uma direção. Eu vou me trancar no quarto de novo. Aí me tranquei no quarto de novo, dobrei o joelho e falei, Senhor, aonde eu vou conseguir esse dinheiro? O senhor não fala pela metade, agora o senhor vai me dizer. Aí o senhor falou, liga agora pro seu irmão. Olha. 1 hora antes. Uma hora antes. Do laço. Liga agora pro seu irmão e conta pra ele tudo que você está passando e fala pra ele o que você fez, o que eu falei pra você. Conta tudo pra ele. Conta tudo. Fala pro teu irmão. Eu falei, cara, meu irmão acabou de comprar uma casa agora, ele não tem dinheiro. Ele não vai ter dinheiro pra me prestar, ele não vai me dar esse dinheiro. Liga pro teu irmão. Aí eu falei, tá bom. Liguei pro meu irmão.
Quando eu liguei pro meu irmão, na hora, eu falei, Júnior, olha só, aconteceu isso. Eu tive essa direção do Senhor, tô aqui, tô com essa situação, e Deus falou ontem comigo, e o cara não quer sair, contei tudo. Aí ele falou assim pra mim, eu sei porque Deus falou pra você ligar pra mim. Quando eu vendi a minha casa, Deus falou comigo pra eu guardar 5 mil e não mexer. E hoje de manhã, liberou aqui pra mim 10 mil de... A conta, 15 mil, coisa linda. 10 mil na Construcar para fazer não sei o que na minha empresa, não sei o que, na Caixa Econômica tinha liberado um crédito, sei lá, para a empresa deles de 10 mil reais naquele dia. Ele recebeu aquela mensagem que estaria liberado para ele à noite. Aí ele falou Coisa assim, linda, pô, né? são seus 15 mil, Bianca. É teu. Caraca. Eu vou fazer. E aí você vai fazer o seguinte. E meu irmão, e Deus falou comigo que ele ia dizer para mim como eu ia fazer. E ele falou, e você vai fazer o seguinte, você vai chegar lá, você vai dizer pra ele que você vai dar 5 mil na hora, você vai assinar um cheque, você vai dar os 5 mil pra ele, e vai dar os outros 10 mil pra ele sacar na sexta. Por quê? Porque o dinheiro só vai entrar na conta da empresa na sexta-feira, e você dá ele pra ele sacar na sexta. Você vai falar desse jeito, você vai fazer isso, tananana. Ele te direcionou. Ele me direcionou, porque Deus já tinha... Deus já tinha falado que ele ia te direcionar. Meu Deus. E aí eu fui, gente. E aí, assim, quando eu saí do quarto, alívio, que eu hein? falei pro meu marido, aí ele, o quê? Eu falei, vamos lá agora que eu vou fechar com ele. Nem contei pro meu marido o que foi. Vamos lá agora. Aí ele, Onde a tá mulher tá onde louca dinheiro? mesmo, né? Você preso. Aí Você foi. preso. Quando eu cheguei lá, tudo aconteceu, né? Eu fechei com ele na hora, peguei a loja e tal. E assim, eu peguei na quarta-feira, fiz o negócio com ele na quarta-feira, na segunda-feira eu abri o Kumon. Uau! E não tinha tempo pra ninguém pintar. Você não tem noção. Não tinha nem tempo pra ninguém pintar. Quem pintou foi quem? Eu. Eu presa. Eu fechei as portas do Kumon. Falei, cara, eu não consigo, pintou. Não tinha tempo. Eu pintei no final de semana, na sexta, no sábado. Quando chegou na segunda-feira, eu tava toda arrumada, bonitinha lá, esperando os pais, esperando as transferências para começar o meu negócio. E você... Mas já tinha professor ou não? Era você... Era eu e mais duas. Sim. Uma que já era da outra unidade, que eu chamei, e uma outra que eu estava contratando, que era 9. E o meu coordenador, na época, que me ajudou muito, e a galera do Kumon, que foi para lá para me ajudar. Pra Porque começar, o Kumon ainda né? mandou 2 Sim, funcionários, sim, sim. que hoje são coordenadores, que é o Léo e Legal. o Alberto, são 2 queridos. E aí eles também me ajudaram, carregaram os materiais, arrumaram tudo comigo e tal, pra gente poder receber os alunos. Então, assim, foi. Eu carrego até esse anelzinho aqui, escrito fé. É. Porque Total. foi assim, a minha caminhada toda foi debaixo disso aqui. Mas ouvir isso... E aí foi assim que eu abri. Isso me... Perrengue, irmão? Só perrengue. Não, mas isso reforça... Vamos dizer que foi sorte. Vamos dizer que foi sorte. Cara, mas isso reforça algo... Primeiro que, né, alimenta a nossa fé aí, mas isso reforça pra mim algo que às vezes a gente quer empreender. Você vê, ela não era empreendedora. Ela veio de uma carreira acadêmica, de uma carreira, né, tradicional, vamos colocar assim. Resolveu empreender por um propósito ali da família, sim. aquela coisa toda. E às vezes, cara, tem um monte de gente ouvindo a gente aqui, e a gente imagina e pensa, vou montar um negócio. E acha que é só fazer. Pega o dinheirinho no banco, investe ali, e vai dar tudo certinho aqui, e bababá, e tá tudo bem. E a vida real é outra parada. E eu tenho certeza... Tem muitos desafios. Óbvio que você tem muitas outras histórias, mas eu tenho certeza que esse não foi o primeiro perrengue que você passou ao longo da jornada, porque na jornada do empresário, do empreendedor... Isso São faces. São perrengues novos. São perrengues novos. Caramba, uau. O perrengue novo, que não foi bem um perrengue, mas foi um desafio novo, foi quando eu vim para Piratininga. Porque eu deixei Alcântara, Deus me pediu para deixar Alcântara. Olha isso. E Alcântara foi uma terra muito fértil para mim. Sim. Né? Eu tive muitos alunos lá, cheguei quase a 200 alunos, minha unidade cresceu muito, tive resultados brilhantes, os alunos, assim, fiz o meu nome. Sim, né? As pessoas sim, já me exatamente. conheciam em Alcântara. E depois, com o tempo, eu fiz psicopedagogia, então eu era psicopedagoga, eu comecei a trabalhar com aluno especial, com aluno com, com altas habilidades, alunos também que tinha questão do TDAH, alunos com autismo. Então, eu comecei a criar cada vez mais, esse público também para mim. Então, lá em Alcântara, eu já estava estabelecida. E aí, Deus falou para mim, sai e vai para Piratininga. E aí, eu vim para Piratininga, eu saí de 160 alunos para pegar 50 alunos.
Mas Piratininga já existia? Piratininga já existia, com Já uma tinha- outra orientadora, já tinha mas tinha unidade 50 lá. alunos. Sim. Tinha 50 alunos. E a minha já tinha 160. Uhum. Eu abri mão de 160 e fui para 50. Para 50, para recomeçar lá. Isso há Para 4 anos. recomeçar, isso. Mas eu fui porque o Senhor me deu essa Sim. direção, para eu deixar o meu filho e minha nora e ir para lá. Lá, isso que eu ia falar. Você passou pra alguém Eu lá. passei para eles, para o meu filho e para minha nora. Tá dentro da casa, né? Tá tudo Tá dentro de casa, né? dentro de casa. E ela, assim, era brilhante. Ela já era uma menina que trabalhou comigo durante 7 anos. Eu formei, né? Então, Sim, assim, sim. ajudei ela a construir isso com legal. ela. E aí a minha ideia inicial era ela ir pra Piratininga. E eu continuar em Alcântara. Sim. Só que o desafio pra ela era ser maior. E aí... Você já tava acostumado com o desafio, Tava né? experimentar. E aí eu me amarro, tava né? escaldada, Eu me né? amarro Tava no desafio, escaldada. né? Eu já sou a guerreira que gosta do desafio, né? Então... Como é que é? Adrenalina, né? Eu gosto essas Ai, que altas saudade. emoções. Ai, que saudade de um desafio. Acho que eu tô querendo. Você tem alguma história transformadora de aluno, assim, algo extraordinário que você tenha visto o resultado do seu trabalho, assim, que você lembre desse aluno e você fale, meu Deus, meu propósito tá aqui, meu ministério tá aqui. Eu quero complementar essa tua pergunta, porque desde o começo, eu até comentei, quando ela falou na primeira abordagem dela, ela falou sobre o formato do estudo, né? Sim. De ser né? Tem ali a parte acadêmica, né, da coisa, né? Gostei disso. Mas é um estudo com muito carinho, né? E me parece, assim, eu nunca estudei no Kumon, mas a gente ouve, né, as pessoas falando, mas parece que isso faz parte da essência, né? Do curso, no geral, né? Não só, beleza, a parte acadêmica muito bem estruturada, a metodologia, os materiais, né? Agora tem a parte online, do Connect, etc. Mas parece que faz parte da, não sei se é da cultura, DNA, do né? método, do DNA. Essa parte assim, cara, a gente precisa ensinar, mas ensinar com um jeito diferenciado. A gente precisa tratar o aluno da forma com que ele se sinta ali parte de alguma forma. Eu queria complementar isso a tua pergunta, levando para esse viés, assim, porque isso parece ser muito o propósito de vocês, porque educação assim, já é algo que envolve muita transformação, né? Você trabalhar educando outras pessoas, ainda mais no viés educacional, assim, tem muito isso. Mas quando você traz essa questão, não só de ser individualizado, como você falou, mas talvez com pessoas que tiveram dificuldade de aprendizado, ou que tem, ou agora você falou até de pessoas especiais, quando você conecta isso num estudo, que você fala assim, não, cara, a gente usa isso com muito carinho, isso me soa algo, qual a palavra que eu poderia usar? Não só profissional, isso vai muito Ministerial, além né? do profissional, sabe? Sim. Eu acho que o profissional vai até o método. Aham. Até aqui eu sou muito profissional, porque a gente segue o método, a gente é sério, sim. a gente, né, ensina o que é correto, etc. e tal. Até aqui vocês são muito profissionais, legal. Mas quando você fala assim, mas a gente cuida, a gente trata com carinho, a gente, né, olha para cada situação, cada história. Isso é o que você falou, acho que isso vai muito além, vai para propósito, vai para ministério, é aquela coisa que a gente estava falando aqui, né? É um chamado, né? Um chamado. É um chamado. E aí eu queria ouvir, conectando essa pergunta da Nick, sobre como é que você enxerga essa questão de propósito, chamado que vocês têm, além do educacional, além da vida acadêmica, e se você tem histórias de você ter visto ou vivido pessoas que a gente foi além, a gente entregou o profissional, Mas foi além. Sim. e a gente viu a pessoa ser transformada realmente. não só academicamente. Sim. Eu tenho muitas. Hoje mesmo eu estava conversando com a minha equipe e olhando lá o meu histórico, desde que eu iniciei, eu já tenho mais de 1.600 alunos na minha listagem. Uau. A gente fica com o histórico, né? Com o nome de todos sim, os alunos. sim. Eu falei, cara, meus alunos já têm 26 anos, 27 anos. Eles eram pequenininhos quando chegaram na minha unidade. Então, já passaram mais de 1.600 alunos. Mas, com certeza, houveram alguns alunos que marcaram e que a gente viu assim, uma transformação total. A palavra certa para isso que você me falou se chama acolhimento. Legal. Então, assim, hoje, eu não vou dizer para você que todos os Kumons são assim, tá? A rede Kumon é uma rede que olha com muito... O olhar de acolhimento. Ele tem um olhar de acolhimento, mas é uma marca também muito minha, né? Como pessoa. Eu Sim. tenho um chamado pessoal na minha vida. Eu e meu marido, a gente se conheceu no Senhor, né? Então, a gente construiu a nossa história, nosso casamento, nossa vida em Cristo. Então, assim... A gente sempre teve envolvido com ministérios de aconselhamento, com discipulado. Então, assim, o nosso propósito de vida é cuidar de pessoas. A gente sempre teve
a gente vê esse chamado na nossa vida de uma maneira muito clara, os nossos filhos sabem disso, veem isso, né? Legal, muito legal. Então, inclusive, a gente vê os nossos filhos como nossos primeiros discípulos, como os nossos primeiros, Que legal. as pessoas que a gente cuidou, né? muito legal. São 3 jovens crentes de verdade, então a gente viu isso na vida deles. Então, assim, a gente sempre cuidou muito das pessoas. E o Kumon, pra mim, é uma extensão É verdade. do meu chamado aqui nessa terra, sabe? Assim, ele é um método tão incrível, tão maravilhoso. Eu sou muito apaixonada. Todo mundo que trabalha comigo sabe disso, quanto eu falo, quanto eu sou apaixonada. A minha coordenadora hoje, a Clara, no outro dia ela estava conversando comigo, ela falou assim, nossa, você é tão intensa com essa coisa do Kumon. Eu falei, sou intensa mesmo, porque eu já vi o que o Kumon pôde fazer, não só na minha família, como o Kumon faz na vida das crianças, como o Kumon faz na vida até dos adultos, tá? Porque eu já vi adulto Essa é uma pergunta que eu ser quero fazer impactado depois. também pelo Kumon. Por quê? Porque traz esse acolhimento que eu te falei e também traz esse olhar de eu sou capaz, sabe? Trabalha muito com a autoestima, Confiança, é verdade. com a autoconfiança da pessoa. E é exatamente isso que as pessoas estão precisando. Sim. Quando você trabalha com um método onde você começa a desenvolver aquela pessoa por algo fácil, como a gente começou com o Alexandre, com um ponto fácil, que assim, aparentemente aquilo ali é fácil, mas tá dando para Despertou ele, nele, né? tá dando para Desperta ele nele. aquela certeza Aham. de que ele consegue fazer. Sim. Opa, eu consigo fazer isso rápido, eu consigo fazer isso bem, então eu também vou conseguir fazer aquilo, então eu também vou conseguir fazer aquilo, e assim ele vai. Então assim, é que nem a nossa fé, sabe? A gente começa devagar, existe um processo. Olha Não que dá para legal. ultrapassar esse processo. As etapas, né? As etapas, exatamente. Não dá pra gente pular. A gente tem que subir as escadas devagar. É devagar que Deus vai fazendo, é devagar que Deus vai te forjando, é devagar que Deus vai trabalhando com você. Os desafios só vão aumentando. De acordo Os com cada desafios fase. só vão aumentando. De Então, acordo com a assim, fase. de acordo com a fase, com aquilo que você também pode suportar Sim, e com aquilo exatamente. que você vai enfrentar, cara. É isso. Porque ele não vai te dar uma coisa que você não vai enfrentar. E o acolhimento está totalmente conectado a isso, né? Porque você pode entregar a matemática, pode entregar o português, Sim. o inglês, o japonês, enfim, Sim. a cadeira acadêmica que você entregar, se o camarada não tiver autoconfiança, não tiver esse acolhimento, ele faz toda a diferença. Você falou no início, você vai despertar esse interesse, vai fortalecer os pontos fortes, e isso vai dando uma autonomia, vai gerando uma autonomia, uma autorresponsabilidade, Isso aí. uma autocapacidade, não, eu consigo, eu posso. Isso Você aí. vai fortalecendo ali o íntimo dele. Maravilhoso, muito Isso legal. que você falou, isso me remeteu, cara, uma coisa que assim, às vezes... Eu posso, eu sou capaz, eu Exatamente. Às vezes a gente vê isso muito no esporte, né? Matriculando o filho num esporte, porque o esporte vai trazer mais confiança para ele, às vezes uma luta, um futebol e tal. Mas o legal do que ela está falando é que esse desenvolvimento é intelectual. Intelectual, Então, assim, beleza, no esporte ele vai lá, corre, ele vai lá, abraça, ele vai lá... Disciplina, aquela coisa, mas aí vai para a intelectualidade, né? É o aprender a aprender, né? Que você estava falando no começo, né? Exatamente. Às vezes fica de lado, né? E esse desenvolvimento, Maravilhoso, passando pelo maravilhoso. acolhimento, uau! E aí, você também ter alguém do teu lado para te fortalecer e não deixar você desanimar diante das dificuldades. Positivo, né? Porque assim, no Sim. esporte também você tem isso, né? Às vezes o garoto não foi bem naquele jogo, ele já fica desanimado. Então o que ele precisa? Do seu apoio como Sim. pai, de falar, não, cara, hoje não foi legal, mas na próxima você vai conseguir, mas olha aquela jogada que você fez Sim, e tal. Então assim, a gente no Kumon sempre tem um olhar positivo pro aluno. Então o aluno não conseguiu aquilo, mas aquele outro ele conseguiu. Olha só, mas um jogo você arrebentou, você fez em 3 minutos, cara. Então assim, você é demais, vambora, na aula que vem, olha, você traz tudo. Agora a gente tem uma brincadeira lá na unidade, não sei se ele já contou pra você, que tem um dinheirinho, né? O dinheirinho. Agora a gente tem um dinheirinho que é o Kumonzinho, que a gente dá pra eles. Então assim, cada bloquinho que eles fazem e acertam tudo, eles ganham um dinheirinho do Kumon que a gente fez e aquele dinheirinho ali no final do mês eles vão poder, vale brinde, eles vão Legal, trocar por legal. brinde, vai fazer a feirinha. Então assim, isso vai estimulando o estimulando, aluno estimulando. a fazer certo, a fazer bacana, a fazer mais rápido, a fazer no tempo certo, a colocar o nome, a colocar o horário, tudo nos bloquinhos. Então, Maneiro, incentivando, né? Então assim, hoje você não conseguiu ganhar esse, mas na próxima aula você ganha, traz tudo pronto, se esforça, se dedica, né? Entender a questão do esforço.
né? Porque é uma galerinha que às vezes não Que é o não mais tem muito fácil essa ainda, noção. né? Quer Ainda não tudo muito entendeu, pronto, né? Quer tudo muito pronto. E assim, a gente precisa ter um esforço pra gente conseguir as Fazer- coisas. A gente Geração precisa- fast food. Isso aí, a gente precisa se esforçar para conseguir, né? legal. Então, assim, não pode ser tudo de mão beijada. Não, a gente tem que se esforçar, a gente Tem que fazer por merecer. É, porque nem tudo na vida a gente quer fazer, né? É. Se você deixar a criança escolher o que ela quer comer, ela vai escolher comer o Escolher fast o food. doce, Ela não vai escolher comer um legume, uma fruta, entendeu? Então, assim, a gente sabe que é difícil você parar para fazer Kumon. Ele tava falando, fazer Kumon, né? E é verdade, é fazer Kumon. Kumon virou uma... Sim. É um verbo, né? É um verbo. Nos bastidores você falou sobre a questão de ter a unidade ter ganhado um prêmio. E aí, o que sim. você atribui isso? Esse minha- crescimento, ter saído de uma unidade que tinham muitos alunos, ter pego uma unidade com menos alunos e depois esse crescimento desses alunos. Quantos alunos você tem hoje? Quando você chegou em Piratininga? Então, Até eu hoje. cheguei com 50, hoje eu tenho 195. E eu vou chegar a 250. Olha aí. Uou. Então, Essa isso é minha eu meta. quero linkar isso, sabe o que você falou? Quais são os desafios hoje pra você, dentro do negócio? É, como business, né? Já falou um agora aí, né? Sim. Quer chegar a 250. Sim. Já é uma meta, né? o Uma meu projeção. o meu maior desafio, assim, falando aí de é melhorar cada vez mais a minha 30%, gestão. né? É melhorar cada vez mais a minha gestão, né? E a minha administração. Esse é o meu maior desafio. Porque, assim, no meu discurso, vocês percebem que eu sou educadora sangue azul. Eu tenho sangue azul de educação, né? Então, assim, o meu maior desafio hoje é fazer essa gestão da minha unidade, né? Hoje eu tenho uma equipe de 6 funcionários, estou contratando mais 2 agora esse mês, porque a unidade está processos crescendo. funcionarem mais redondos, mais Exatamente. alinhados. A gente tem muito apoio da franquia em relação a Legal. isso. A franquia apoia a gente, oferece cursos, às vezes treinamentos específicos, e a gente também tem que buscar Sim, isso, tem, né? tem. Que melhorar cada dia. Mas eu confesso que a minha veia mais forte, a mais grossa, que fala mais alto aqui, que pulsa, é a de educadora, de orientação, Sim. de estar com o meu aluno. Então, o meu maior desafio hoje é crescer melhorando a minha gestão. Então, Que é um sendo assim, desafio natural. de 99%. E aí, dos trazendo para o empreendedores, né? Ministério, discipulado, aconselhamento. Trazendo para o Ministério está tudo incluso. E o crescimento que você perguntou, eu atribuo ao trabalho que eu venho fazendo, não só com os alunos, mas com a equipe, porque a minha equipe é uma equipe maravilhosa. Inclusive, quero agradecer a eles, né? A tia Raquel, a tia Márcia, o Matheus, a Débora, a Michele, né? A Laurinha, que está com a gente. E a gente vai estar contratando mais gente para estar ajudando, dando suporte, porque eles são os meus olhos, as minhas Sim, mãos com os sim. meus alunos. Eu não posso o tempo todo estar com todos Verdade. os alunos. Isso aí. Então, Acho assim, que é o maior eles- desafio, né? De Delegar, empreender tem a que gestão de delegar. pessoas, Isso né? aí. Então, assim, eles são, assim, maravilhosos, têm me ajudado muito. E a gente ganhou o prêmio, que você perguntou, ano passado, né? Quer dizer, ganhamos esse ano, referente ao ano passado, das top 3 das unidades que mais cresceram no Rio de Janeiro. Olha, que legal. Então, Tem as- mais de 150 no Rio? São 150 São no mais Rio? de 150. Mais de 150. E a gente ganhou o top 3. É uma projeção. A uma gente projeção. ganhou porque a gente iniciou o ano com menos de 100 alunos e a gente terminou com... 195. Isso aí. Então, assim, a gente terminou com 188. Agora que eu tô com 195 nessa campanha. Mas a gente sempre tem as saídas, Sim, né? sim. Então, assim, Normal, a gente né? matriculou em todos os meses do ano. Inclusive em dezembro, que é o mês que não matriculava, a gente matriculou. Caramba. Então, assim, a gente trabalhou muito duro, Sim. né? Eu queria fazer 2 perguntas. Daqui a pouco a gente vai caminhar pro final. Eu não posso sair daqui sem essas perguntas, que eu vim com elas, inclusive, que são sobre os adultos. Na verdade, eu tenho 2 perguntas sobre adultos. Primeiro é até uma curiosidade geral. Kumon também é para adultos? Não. Ou em alguns casos. Queria ouvir mesmo, é até uma pergunta pessoal minha. E a segunda pergunta, eu vou deixar você responder de forma ampla, que também é sobre adultos, mas agora é sobre os pais. Que é até uma dor minha. Hoje eu trato um pouco melhor isso. Desabafa, Felipe, desabafa. Estamos aqui pro... Mas é assim, a gente como pai, a gente é imperfeito, né? Não sei tudo. Às vezes até pra gente ensinar pro nosso filho que tá ali na escola, ele precisa sentar pra fazer o exercício de casa, tu fica ali e fala assim, caraca, eu já quebrava a cabeça com isso na minha época. Agora eu tenho que ajudar ele a melhorar. E não só o conteúdo acadêmico,
mas também a questão desse acolhimento, né? Porque assim, beleza, eu sou pai, eu vou acolher meu filho, mas Se você está acolhendo certo. eu não sei se eu tô fazendo certo na parte do ensino, se eu tô educacional, conseguindo né? passar isso pra ele. Boa. Eu tô falando isso porque eu lembro de uma vez, com meu filho já tem tempo isso, mas ele sentado pra fazer o dever de casa de manhã, e uma situação tão engraçada. Ele, quanto é que é 1 mais 1? Ele, 2. E 2, aí chegou uma hora que o número tava muito grande. Ele falou, como é que é? Sei lá, 5 mais 7. Aí ele, é muitos, pai. Eu falei, agora você me pegou. Qualquer coisa aí. Agora você me pegou, é muito, você não tá errado. E aí, o que eu faço? E aí, tirando essa parte engraçadinha, teve um cenário que ele não tava querendo fazer. Ele não queria avançar e eu falei assim, não, cara, a gente precisa fazer, precisa entregar isso hoje. Aí ele começou a ficar nervoso, eu comecei a ficar É uma nervoso dor de junto nós, com pais, ele. é uma dor. Eu comecei a ficar nervoso junto com ele. Aí ele começou a chorar. Aí eu falei assim, pô, eu posso chorar junto? Então, assim, tem a parte do pai também, né? E eu vejo essa questão do Kumon como uma espécie de complemento também, não só para o aluno, né? Para o pai que não sabe o que fazer ali. Então eu queria ouvir de você um pouquinho esses dois lados. Primeiro, se o Kumon também é para o adulto que quer aprender ou não, de repente, né, o foco é mais os jovens e tal, e queria ouvir você essa parte da relação com os pais. Sim, o Kumon é para todas as idades. Tá? Então, eu recebo criancinhas, bebês, a menorzinha lá tem 1 ano e 8 meses, e eles já começam a desenvolver, né, com a questão dos inputs, com a questão do estímulo. Então, a gente trabalha muito estimulando a criança com as palavras, com as primeiras palavras, coordenação motora. Então, a gente recebe bebês, tá? E vai até a idade adulta. Até idosos, se quiserem fazer Kumon para trabalhar a questão da memória, né? Tudo, do raciocínio, legal. É muito legal. Eu já trabalhei com vários idosos e muito idosos, gratificante. Legal, né? Inclusive, assim que eu peguei essa unidade de Alcântara, tinha um idoso lá que era muito legal, o seu Ari. Ele era um aluno maravilhoso em matemática e foi um aluno que deu muitas alegrias pra gente e me fez ter um outro olhar, porque eu nunca tinha trabalhado com adulto, né? E muito menos com idoso. Foi muito legal. O seu Ari, eu vou mandar um beijo pra ele. Aí, assim... aqui em Piratininga eu não tenho muitos adultos, né? A minha unidade tem um perfil muito de criança e adolescente, mas eu já trabalhei com muitos adultos. Agora, uma dificuldade que os adultos têm, que é grandiosa, até é bem comum, né, acontecer, é desistir fácil. Então, assim, o Kumon, ele é um método que precisa ter perseverança. E eu falo muito isso para os pais na hora da minha entrevista. Porque, assim, todos os alunos que matriculam na minha unidade, eles passam por mim, por uma entrevista comigo, com os pais, para que eu possa explicar o método com detalhes para o pai não ter dúvidas do que ele está fazendo, aonde ele está investindo. Então, eu falo, converso com o pai, dou o feedback também da avaliação do aluno, explico tudo o que eu observei, tudo que eu quero desenvolver com o aluno e também ouço a dor do pai. Porque o pai também vai me dizer, eu quero mais trabalhar a concentração com meu filho, ele é muito disperso, meu filho é muito lento para fazer as coisas, meu filho demora muito para fazer qualquer atividade em casa, ele chora e tal. Então, assim, ele vai dizer para mim sobre... O pai também expõe essas dores. O pai precisa expor, até para que eu possa fazer um trabalho melhor, minha equipe, com essa criança. E aí o pai fala, olha, é desse jeito, ele chora, ele não quer fazer. Por exemplo, eu tive um caso de uma aluna lá em Alcântara, que foi uma coisa assim que me marcou profundamente. A avó veio com uma dor de que a garota não conseguia entrar na escola. Ela gritava, ela chorava, porque ela não queria entrar na escola. Ela odiava a escola, ela rasgava o caderno, ela não queria fazer o dever, ela era agressiva, e a avó vivia botando de castigo, enfim. Quando eu fui fazer a avaliação com a menina, eu descobri que ela tinha 8 anos e ela não sabia ler. Aquilo mexeu. Ela não leu uma palavra para mim. Eu falei, você não sabe essa palavra? Ela chorava da lágrima pingar. E ela falava, eu não sei, eu sou burra, eu sou burra. Então, assim, ela não foi alfabetizada. E nesse sistema de aprovação automática, ela foi. E ela chegou com 8 anos com aquela dor. Nossa, aquilo ali... Aquele dia, meu coração partiu, porque eu falei para aquela avó, eu falei, não bata nela, não ponha ela de castigo, ela não sabe ler. E a avó dela ficou impactada.
Ela, o que? Ela não sabe ler? Eu falei, ela não sabe ler. Meu Deus. Nossa. E foi só o meu acolhimento, a minha conversa com ela. A gente alfabetizou essa menina. Uau. Talvez se ela escutar a gente, ela podia comentar, né? Porque ela vai saber que é ela. Então, assim, a gente alfabetizou. Maravilha. E eu lembro dela direitinho, do olhar dela de satisfação quando ela foi alfabetizada. Porque Gente, nunca mais ela gritou pra entrar na escola. Sim. Entendeu? Nossa, O cenário- tu tratou a cenário- raiz ali, né? Entendeu? Então, a tua assim, raiz, é isso mesmo. assim, e foram vários casos de alunos assim, que a gente conseguiu entender a dor e transformar. Muito bom. Então, isso assim, gente, é um chamado. É um chamado totalmente. e assim, eu vejo que os adultos, eles já têm mais dificuldade para enfrentar esse tipo de coisa, sabe? Eu acho que o adulto, ele tem mais resistência do que a criança para expor esse tipo Porque eu falo, de tem que dificuldade. as próprias dores, Exatamente. né? As próprias questões. às vezes. Fragilidade. Porque o método também alfabetiza adulto. O método também sim, pode sim. alfabetizar o adulto. Sim. O método também pode fazer esse adulto melhorar no português. Eu já tive vários casos de pessoas falando, tô terminando a faculdade, mas eu não sei escrever. Sim. Eu não consigo escrever bem, eu tô fazendo uma faculdade particular, mas eu preciso escrever melhor. Eu preciso responder um e-mail e eu não consigo, às vezes. Caramba. O meu português está muito ralo, eu tenho dúvidas simples de quem escreve com X, com CH, sei lá, com S, com CH. Mas aí entra aquela questão de tem que assumir primeiro isso, né? Tem que assumir. Sim, exatamente. Só Exatamente. eu costumo falar que só há transformação quando há exposição. Exatamente. A pessoa precisa se expor Sim. para ser A transformada. criança já não vive muito isso, porque o responsável sincera. ali... Não, e o Vai responsável... falar por ela. Vai falar por Vai, ela. vai. Sim. O adulto, ele tem que falar por si próprio. E às vezes ele mesmo não aceita aquilo nele, né? Sim. Então ele não expõe. O que eu lembrei aqui? O que essas duas caras estão fazendo É aí? isso que eu ia tocar nesse assunto agora. Porque senão a gente vai ficar aqui 2 horas, irmão. E vamos pro assunto. Eu é tenho bom, muita história de aluno de O pulmão, assunto gente. Tem é muita bom. história. Então, aqui tem um presente muito especial. Na verdade, são dois. né? Aproveitando que a gente falou no outro episódio sobre celebração, que a gente comemorou 1 ano de Legal, podcast. parabéns. E aí Eu acompanho a gente vocês. mudou a logo, inclusive, falamos sobre a logo no antigo episódio, no episódio anterior. Então aqui, isso aqui é uma materialização do nosso evento de 1 ano. E todo mundo que participou, que está participando até a data presente, a gente está convidando para o evento de 1 Então, ano e gente, você está fazendo Legal, parte disso. Parabéns. E que nós honra. queremos Parte com a gente. agradecer agora, diretor. Bota aí a Laís, por favor, no ponto aí, que ela está gravando. A Laís Rodrigues, Encantamento do Cliente. Aliás, ela fez uma palestra ontem maravilhosa. Sensacional. Nossa, também Sensacional, quero que ouvir. nós fizemos parte, ela nos convidou e foi surreal aquela apresentação dela. Sobre encantamento de cliente. Sobre encantamento do cliente. Então, você tem feito o encantamento do seu cliente? Como que você pode encantar o seu cliente? Então, ó, chama a Laís aí, a gente vai colocar aqui nos comentários. Laís Encante, procura aí no Instagram e... Isso aqui é a materialização que ela nos ajudou, porque além de ela te ensinar, ela tem palestra, ela tem a Pasco Baby, ela tem várias... É uma empreendedora nata. Sim, empreendedora E, ó, serial. e tem 1 ano, eu acho que é menos de 1 ano de marca, hein? Essa menina vai longe, E ela nos apoiou, nos ajudou. Isso aqui é um presente que... A gente precisa de uma mulher, né, gente? Pra poder fazer as coisas pra gente, né? Sim. Porque o homem é mais objetivo. Não, traga um convite aí qualquer, aí o cara vai. Mas eu E gosto de... não é sobre isso. Eu gosto de falar que, na verdade, ela ajudou a extrair o melhor da gente. É verdade. E transmitir o que a gente gostaria de transmitir. Então, essa aqui é uma lembrancinha. Aí fala assim, uma lembrancinha, não. É uma lembrancinha porque a gente quer que você guarde isso com muito carinho. Tem aqui alguns itens que você vai receber de alguns parceiros. Isso, os nossos parceiros, inclusive, estão aqui no estúdio, hein? E aí tem 2 coisas que eu gosto de falar nisso aqui, que é o seguinte. Primeiro, é um convite para vocês estarem com a gente, celebrando esse 1º ano, né, do Pode Vir Crente. E sempre que você olhar para o que está aqui dentro, você vai levar, né, com muito cuidado. Vou entregar aqui, né? Vou entregar um para Nick, um para... E um pra Bianca. E um pra Bianca. Abram. Joia. Vamos E fazer você vai juntos. lembrar, Obrigada, e você vai obrigada. lembrar do seguinte. Pode abrir? Pode, claro. Ó, o convitinho primeiro, ó. Gente, Convite que que é outro parabéns, outro vocês padrão. arrasaram. Olha aí, ó. Olha, mano. Olha, E agora vamos mostrar o que tem dentro. Mostra o que tem gente, dentro. olha. Olha.
O diretor, que lindo. coloca o microfone aqui na telão. Olha, gente. A logomarca, né? É uma experiência mesmo. Tem doTERRA, De tem degustação. gente, que De mimos. linda. Ó, tem Olha. essa a fragrância, né? doTERRA, nome é- maravilhoso. É fragrância. Óleo essencial, Óleo gente. essencial, Ó, maravilhoso. Ó, Deus doTERRA. sussurrou no meu ouvido aqui. Olha. Óleo essencial com a fragrância essencial pra você. Gente, que lindo esses azulejinhos. Então, eu quero falar sobre esse azulejo. Nossa, Disso que foi... palavra. é muito chique, gente. Isso aqui. Ó o cheirinho, ó. Já puxou, ó. Ó o óleo essencial. Ah, ó, gente, não no pode ar, faltar ó, café, ó. né? Ai, gente, isso aqui dá O café alegria, também né? não pode Traz faltar. alegria, esse óleo maravilhoso. Olha que delícia. Tá abrindo? Parabéns, estarei lá, com certeza. Olha aí, ó. Obrigada. Eu quero falar sobre esses azulejos. Abre aqui, Eric. Vamos lá, vamos puxar aqui. Abro. Vocês receberam um Lindo. pequeno mimo, que é um pequeno azulejo para vocês posicionarem num lugar muito especial. Eu vou abrir uma cópia dele aqui, que é um... Que isso, hein? Quero mostrar isso. Qual Esse é câmera meu, que tá né? Esse é o meu funcionando ou é o seu? aqui? A gente vai discutir isso já, gente. Eu quero apontar isso aqui para vocês. Eu quero que vocês, Gente, ele é lindo. vocês guardem isso num lugar muito especial. E vocês vão reparar, não só a mensagem, né? Pra vocês lembrarem de sempre consagrar seus planos, seus negócios ao Senhor. E esse microfonezinho que está aqui no cantinho, que é a nossa logomarca do podcast, está aqui no telão também. O que eu quero falar de vocês para isso? Esse microfone, a gente até discutiu bastante sobre isso. Foi. Discutiu bastante sobre o microfone. E a ideia do microfone, a memória que eu quero que você tenha quando você levar esse mimozinho, você colocar num lugar muito especial. A gente quer que você lembre e tenha a memória de que esse tempo que a gente está passando aqui no podcast... primeiro que é um bate-papo muito legal, a gente está ouvindo um pouquinho da tua história, mas isso vai alcançar assim, pessoas num nível, e aí a ideia do microfone, assim, o foguinho, é que Deus vai incendiar a tua voz para atingir corações num nível de ativar a fé de pessoas, de encontrar pessoas que estão no momento passando por aquilo que você passou um dia, e fortalecer de fato a fé de muitas pessoas que Deus ainda vai usar através desse bate-papo que a gente está tendo. É isso, é sobre isso. Então, assim, vai ficar aqui a tua história, sim, é muito legal, vai ficar a tua memória aqui, mas Deus usando a tua voz, incendiando a tua voz, usando esses microfones aqui para atingir muitas e muitas e muitas vidas. Então, é sobre isso que esse projeto que a gente tem exatamente. aqui, e sobre tudo isso que a gente faz. Então, a gente quer que você leve isso com muito carinho. Amém. Glória a Deus. Essa memória desse Levarei. primeiro ano que a gente está aqui. E tem essa memória, né? Não é só lembrar da gente aqui. Não, né? não, óbvio mas que lembrar não. do Somos que Deus, só um acesso, como somos só um Deus está canal. usando a tua vida. É isso. Amém. Fiquei muito feliz de participar. Vocês são incríveis. Deus continue abençoando esse chamado. É um chamado. Esse mistério de vocês, né? De Monique aí com... e assim, tenho certeza de que vocês estão abençoando, com certeza, muitas vidas. Amém. E sobre me isso. abençoaram também, né? Com esse bate-papo. Foi muito bacana poder relembrar, trazer a memória. Quantas pessoas não gostariam de ouvir isso Exatamente. e não tiveram essa oportunidade e hoje vão Tá poder junto, ouvir. né? Exatamente. Trazer a memória, né, essas experiências, esses Sim. marcos fazem toda a diferença na nossa vida cristã, na nossa fé Com certeza. e no nosso chamado. É no nosso isso. propósito, como vocês falam, né? É. Então, fiquei muito feliz de participar. Muito obrigada. Estarei lá. Obrigada pelos presentes. Isso. Deus abençoe vocês. Viu? E aqui a gente tem para finalizar, né, indo pros finalmente, a gente acredita que a gente chega de um jeito e a gente sai daqui melhor do que a gente chegou. Baseado em tudo isso que a gente conversou. Né? A gente falou um pouco, cada um falou uma coisa aqui, trouxe um aprendizado, um insight. Então, o que para você, desse bate-papo que aconteceu aqui, vai fazer você sair daqui melhor do que você chegou? Ou com alguma palavra, ou com algum insight, ou com alguma frase, um versículo. O que você pode deixar para a audiência que esteve aqui com a gente durante esse tempo e que vai falar assim, cara, faça isso. Uma mensagem final. Uma mensagem final para a pessoa sair daqui melhor do que ela chegou. O que ficou para você de Legal. tudo que a gente conversou? Então, nesse nosso bate-papo, eu trouxe, como eu falei, eu trouxe à memória aquilo que marcou a minha vida desde o início lá. E tem uma palavrinha chamada perseverança. Legal. E é uma coisa que eu tenho visto, né, também na vida de vocês. Amém. Através desse programa, através, né, desse propósito, desse projeto de vocês, do podcast. Então, eu quero deixar
essa palavra de perseverança, sabe? É algo que o nosso Jesus já trouxe pra gente, né? O nosso Deus nos ensina isso a cada dia. Que até o fim a gente tem que perseverar. É verdade. Então, assim, e a gente tem que trazer isso pra nossa vida em todos os sentidos. Não desistir das coisas. Não abandonar as coisas pela metade. Né? Se Deus te chamou, Deus vai te capacitar, Deus vai te honrar, Deus tem um propósito, tem as pessoas certas, a hora certa, o lugar certo. Então, assim, eu vou trazer pra mim esse exemplo de vocês, né? De estar comemorando os aniversários e tudo que a gente falou, eu vou continuar o meu propósito de trabalhar no Kumon, de desenvolver crianças, adultos, jovens, pessoas, e sempre perseverando, porque as dificuldades elas vão aparecer, né? Em qualquer negócio, em qualquer ramo, a gente vai encontrar com os obstáculos. Vocês também vão ter dias que vão chegar e vão falar, tipo, o que eu tô fazendo aqui, né? Mas é maior do que isso. Você perseverar crendo de que Deus tem realmente um chamado, um propósito para isso, para esse momento. Então, eu vou sair daqui com o meu propósito mais fortalecido, perseverando mais ainda para chegar nos 250. Olha aí, é a meta, a nova meta. A nova meta. É isso aí. E o pessoal já tá me ouvindo da franquia, vai ficar me cobrando lá, mexendo o saco todo dia, mandando mensagem. Opa! É isso aí. Então, eu vou chegar e assim, Deus... E a gente sabe que não diz sobre mim, né? Diz sobre também quem eu sirvo. Sim. Que tá comigo nesse negócio, Com que tá certeza, abençoando isso aí. cada aluno que entra na minha unidade, que tá abençoando cada família que tá lá. É isso. Cada pai que eu falo, não desiste, insiste mais um pouco, fica com a gente, vamos caminhar mais. Eu sei que é difícil fazer todo dia, mas ele vai conseguir. Lá na frente você vai colher os frutos desse propósito agora, entendeu? Então, assim, a gente semeia com lágrima agora, mas a gente colhe com alegria lá fora, lá embaixo, isso aí. lá na frente. Então, assim, como mãe também que eu fui de aluno Kumon, então eu incentivo muito os pais, né? Trabalho com as famílias. Então, essa é a perseverança, tá? Eu falo muito, mas o professor é assim, né? Então, assim, a minha marca, tudo isso se resume nessa palavrinha. Amém. Perseverança. Amém. É isso, irmão. Eu vou ficar na perseverança também, pô. Eu peguei isso pra mim. Eu É acho que é isso. isso. De verdade. E ser perseverante em todas as áreas que você falou. Que às vezes você tá com um problema lá com seu filho, cara, persevera. Né? Semeia com lágrima pra colher com júbilo de alegria. Isso aí. Vai, cara, vai. Você quer ver uma coisa? Ela tá falando aqui, me ocorreu que é sobre isso. Até pra gente viver o propósito, a gente pensa, muitas das vezes se engana que é do dia pra noite. É agora, e não. Você tem que viver o processo, tem que perseverar naquilo. E eu separei 2 versículos aqui, gente. Então manda. Por favor. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Tiago 1,3. E Gálatas 6,9. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Né? Tem esse se não. Se não desanimarmos. Colheremos se não desanimarmos. É isso. Muito obrigado mais uma vez por compartilhar um pouquinho da tua Muito história legal, com a gente. muito legal. A gente ama ouvir histórias, porque afinal de contas, é tudo sobre histórias. Todo mundo gosta de ouvir uma boa história. Eu sempre falo isso aqui. E as pessoas se conectam com uma boa história. E eu tenho certeza que a tua história incentivou várias pessoas que estão assistindo, que motivou, que falou assim, cara, vou tentar mais uma vez. É isso. E é sobre Perseverar. isso. É perseverar. Muito obrigado mesmo. Obrigado aí, Nick, pela companhia hoje. Pela companhia. E é isso, pessoal. Então, não deixe de compartilhar. Pelo amor de Deus, se você já não pensou na pessoa e não compartilhou, você tá fazendo o quê com isso, gente? Então, compartilha esse episódio. Curta a gente nas redes sociais, Facebook, Instagram, TikTok. Tá bombando vários cortes maneiros, né, cara? Tá maneiro. E toda semana, quarta-feira às 8 horas, tá saindo um novo episódio ao ar. Não sei quando esse aqui vai ao ar, mas vai ao ar. E você está assistindo e espalhe essa mensagem para todo mundo, porque não é sobre nós, é sobre o que Deus está fazendo através de nós. É isso. Então, fiquem com Deus e até o próximo episódio. Até. Valeu.